Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Evaldo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Que a paz, a luz e a misericórdia do Cristo Jesus possam envolver a todos nós em muita paz. Eu queria pedir licença a vocês, só em virtude de falar com essa máscarazinha, tá? Para mim ser melhor compreendida. A situação atual pede isso. Eu vim hoje falar sobre esperança em dias difíceis, que a pandemia nos faz afastados de tudo o que pode nos alimentar a esperança. E eu escolhi o capítulo 6 do Cristo Consolador. E vamos falar do jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achei repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens, sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, eu que simplesmente, ou aquele que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar tais fardos, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade, que promete aos aflitos essa consolação. Está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância desta lei, mas esse jugo é leve e é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Eu vou pedir licença. Todo mundo está de máscara, eu vou tirar a minha, porque eu não estou conseguindo falar direito, nem respirar. Agora tá tudo bem. Eu vim falar hoje de esperança
porque ela foi o que me alimentou nesses dias onde eu não podia abraçar as pessoas que eu amava. E nem as pessoas que eu desconhecia, porque quem me conhece sabe que eu adoro abraçar. Que saudade de estar no centro. Acho que é uma saudade minha e de todos vocês. Porque eu experimentei na pandemia o afastamento literal. Nós que somos e fazemos parte de centro espírita, sabemos bem a falta de um abraço. Porque ao contrário do que vivemos lá fora, pelo menos aqui nas casas espíritas, não precisa conhecer, só precisa querer para abraçar o próximo. Não existe diferença nem distância, só existe um lema: caridade. E por caridade nós nos alimentamos desses abraços e das aproximações. Então eu resolvi falar de esperança porque eu acho que as pessoas andam tristes, andam muito cabisbaixas, andam angustiados. Foram muitos os que se foram. Tirou cada um de nós da normalidade, porque ninguém pôde fazer o que era normal. Mas de verdade, quem definiu o que era normal? É normal estar num cortejo, é normal aquela última despedida, é normal ter visitas, estar do lado do ente querido. É a nossa vontade, mas eleger como normal não é normal, porque a gente não quer levar ninguém que a gente ama para o hospital e nem tampouco enterrá-los. Mas é a lei da vida. E a pandemia trouxe uma coisa muito clara: todos somos iguais perante Deus. Todos. E Ele nos fala do Consolador prometido, aqui muito bem explicado sobre isso. Quando Ele fala que o jugo é leve e suave. E o jugo de cada um de nós é dessa maneira, quando eu caminho com esperança na minha jornada. Eu peço licença para falar e iniciar a minha fala de esperança, lendo os 2 primeiros refrões do livro Fonte Viva. O item é o 34, e ele fala: guardemos o cuidado. E Paulo diz: mas é puro para que não nos contaminemos. Não nos contaminamos e sejamos infiéis. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios afins das ações que lhes são peculiares. Não é bem assim? Do que você está cheio, a sua palavra professa. Se alguém é otimista, quando alguém chega perto de mim e diz: o mundo nunca esteve pior. Eu acho que muita gente escutou essa frase, não foi? É o fim do mundo, agora com a pandemia. E eu devo perguntar em que livro de história, né? Porque o Espiritismo é uma fé raciocinada e nós temos que falar de fatos. Em que livro de história se retrata que é o pior momento do mundo? Se nós nos retratarmos a Cafarnaum, na época de Jesus, no século I, onde as pessoas tinham uma média de vida entre 30 e 40 anos, onde a lei era a lei da violência, onde só bastava se dizer que se pagasse o tributo, você poderia fazer qualquer coisa, onde se morria por uma cárie dentária, de uma gripe, de
furar o pé. Hoje nós existimos muito mais alicerçados por todas as descobertas da ciência. O mundo nunca viu tantas ações de fraternidade. O mundo nunca se uniu, mesmo que à distância, para colher donativos, para ajudar o próximo, para tirar a fome de quem passou por tanta necessidade nessa pandemia e ainda passa. Eu vim falar de esperança porque quem se alimenta de fatalidade e de negatividade somente dará isso ao próximo, somente viverá isso nos seus dias e somente adoecerá. Vamos falar aqui de alguém conhecido, mas talvez a história dele não seja muito conhecida. Vamos falar de Judas Iscariotes. Nós só conhecemos a parte que ele entregou Jesus. Mas por que ele entregou Jesus? Como era a personalidade de Judas Iscariotes? Ele era uma pessoa extremamente pessimista, extremamente negativo. Como eu falei, na época de Jesus, a lei da violência era o que imperava. Se houvesse qualquer contraoposição ao que era dito pelo império, as pessoas eram mortas. Então, na mente dele, pessimista, negativa, alimentada somente pelo horror, ele não podia florescer. É como um pé de limão para dar uma uva, é impossível. Antes de dizer que ele foi uma pessoa que falhou, olhemos a raiz em qual ela foi alimentada. Posso perguntar e posso pedir sinceridade? Quantos noticiários vocês assistem por dia? Da manhã, da tarde, da noite, as manchetes, fora os do celular? Quantos são aqueles que só noticiam desgraça? Não é? Eu não vou citar o canal, mas tem um que toca sirene, tem outro que tem uma colherzinha, inúmeros, né? E só falam das desgraças. Tem um fato que para estar aqui a gente também estuda. Ninguém está aqui porque tem uma centelha divina, né? A gente é assessorado. Ai de mim se não fosse a espiritualidade me intuindo. Mas a gente estuda para vir para aqui para falar. E eu tenho um fato de uma psicóloga que retrata que chegou ao seu consultório um paciente muito depressivo, crises ansiosas, neste momento de pandemia. Ele assistia 4 noticiários por dia. E a primeira intervenção que a psicóloga fez, antes de encaminhá-lo para um psiquiatra para tomar medicação, corte os noticiários. Corte os noticiários por 2 semanas e vamos falar sobre esse assunto. Depois de 2 semanas, ele começou a ter uma respiração completa, porque o ansioso tem uma respiração curta, é aquela respiração assim, angustiada, aflita, que faz o nosso coração acelerar, que acelera todas as células do nosso corpo, provocando um envelhecimento mais rápido, adoecimento mais rápido, aflição, ansiedade, hipertensão, doenças gastros e uma infinidade de moléstias. Depois de 15 dias, ele mostrou acentuada melhora. Você vai me perguntar, você assiste quantos noticiários? Nenhum. Quando começou a pandemia, eu também fiquei aflita e angustiada. E eu tomei essa mesma precaução, não vou mais assistir. Não vou. E você vai ficar alienada? Não, eu vou orar pelo planeta. Eu vou orar pela cura,
Alguém pode ser bem sincero, não vai para o umbral não, se não estiver fazendo isso. Mas alguém está dedicando pelo menos uma Ave Maria pela cura, pelo planeta, pela paz. Então, pelo menos aqui, graças a Deus, a gente por isso não vai para o umbral. Só por isso. Pelos outros detalhes, eu não vou poder afirmar, tá? Mas é o que dá para fazer. Quando você se angustia e faz além do que dá para fazer, eu esgoto mentalmente, eu esgoto a nível psicológico e eu esgoto a nível vibracional. Ouça, escute, veja coisas boas, viva coisas boas. Quantos aqui estão lendo alguma coisa edificante? O silêncio concorda, mas como eu fiz uma pergunta, não dá para dizer que foi sim, que não. Bom, que bom. E temos multiplicadores de boa nova. Se policiem, se alimentem de algo edificante. Os nossos meios de comunicações que hoje cabem na nossa mão, eles não podem ser só multiplicadores de sofrimento, né? Da vida dos famosos, mas eles devem ser multiplicadores de esperança. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, quando fala de felicidade e infelicidade relativa, foi perguntado aos espíritos por que no mundo a influência dos maus é superior à influência dos bons? E os espíritos responderam: os bons são tímidos. Alguém já ouviu falar que Chico Xavier chegou fazendo alarde? Não, ele chegava quietinho. Estamos vivendo um momento de atual política, não é verdade? E eu acho que eles estão sofrendo muito por não poder subir nos palanques. Nada é por acaso. Está sendo dada a oportunidade de cada um de nós pensar na proposta antes de pensar no candidato. Não sou de nenhum, não estou fazendo apologia a nenhum. Mas pensem que esse momento é um momento de ressignificação em tudo nas nossas vidas, principalmente nos nossos conceitos. Ressignifiquemos. Ninguém está preso em casa, estamos protegidos. Quem pode dizer que durante a pandemia adoeceu mais do que o ano passado? Incrivelmente eu não adoeci. Não foi de todo mal, né? A gente tomou mais vitamina, a gente ficou mais próximo das pessoas e a gente começou a ver nas coisas pequenas motivos para ser mais gratos. Quando é que eu consigo ter esperança? Quando eu sou agradecido. Quando é que eu tenho desesperança? Quando eu vejo somente o que me falta. E me falta sair, me falta comprar roupa para ir para a balada, me falta estar no meio das multidões, me falta ir e vir como eu queria, me falta e eu adoeço. Quando eu agradeço, dever de casa hoje, tá bom? Leiam o Poema da Gratidão de Amélia Rodrigues. Ela fala detalhes de tudo que nós deveríamos agradecer. Porque eu respiro. Quantas pessoas ainda neste momento estão em respiradores artificiais, lutando pela vida? E nós respiramos. Nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque eu enxergo.
Alguém aqui já fez aquela experiência da luz apagada? Como é? Quando você mesmo desliga a luz, você tem um controle, não se assusta. Mas quando você é surpreendido pela falta de luz, imediatamente é um sobressalto. Tudo que não é do nosso controle nos angustia. Imaginou ser ceifada a luz da sua vida? É a mesma coisa quando você é pessimista e ceifa a esperança de alguém. Se você é multiplicador de noticiários negativos, lembre-se daquela passagenzinha do Evangelho. Ai daquele que seja o motivador do escândalo. Ele existe, é necessário, mas que eu não seja multiplicador. Que eu seja multiplicadora da boa nova. Que eu seja multiplicadora de esperança, e a esperança é alimentada pelo agradecimento. Amanheça sua vida agradecendo. Você hoje pôde olhar para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu filho. Teve gente que não tem mais eles por aqui. Teve gente que não pode caminhar com os próprios pés. Todos nós aqui podemos. É me alimentar de esperança. É poder abrir os olhos e ter o nosso céu azul, não cruzado por balas, por mísseis, não cruzados por tropas. Apesar do isolamento, nós podemos ir e vir. Há pessoas que não podem. Isso já é motivo para acordar com um sorriso. Isso já é motivo para a gente acordar e se abraçar. Alguém acorda aqui e se abraça? Silêncio, diz sim ou diz não? Não, né? Então vamos se abraçar agora? Abraçar esse corpo que Deus me deu. Agradecer por essas pernas que podem me levar onde eu preciso ir. Pelos órgãos que eu tenho, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, porque é o que eu preciso para a minha evolução. Obrigada, Senhor, pelos braços que encurtam as distâncias da minha solidão. Pelas mãos que afagam, que ofertam, que nem sempre estão cheias, mas sempre estão apostas para quem precisa. Que eu possa mais ofertar do que pedir. Que eu possa mais glorificar do que implorar. Que eu possa mais agradecer do que suplicar. Que a minha súplica seja muito mais para os outros que sofrem muito mais do que eu. Porque quando eu concentro na dor do outro, a minha fica muito menor. E quando eu me ponho em segundo plano, todas as minhas necessidades são menores. E eu sou eternamente grato. E essa energia que alimenta a minha alegria de viver, que me move todos os dias em direção da esperança do amanhã, na vida futura, de fazer hoje o meu melhor, porque amanhã isso florescerá, não por interesse pessoal, mas por evolução e aprendizado do eterno apóstolo que cada um de nós somos. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para perdoar, nunca é tarde para amar. Se existe alguém que você não fala por algum motivo, lhe chateou, lhe magoou, hoje ligue. Hoje ligue se amanhã essa pessoa partir, se amanhã você partir. Você ficou com essa última rusga que devia ter sido solucionada. Sejamos gratos por onde andemos, sejamos ao semeador a ofertar a melhor semente de nós. A sua é o silêncio, é o retruque, a minha é o sorriso, é o agradecimento. Eu sei que a sua também é. Não há nenhum ser humano feito exclusivamente de sombra. Todos nós temos luz.
sede vós, deixai vós brilhar a vossa luz. O Cristo disse: no mundo terás aflições, mas eu venci o mundo. E nós podemos vencer o mundo de dificuldades que existe dentro de nós, que é alimentada pelo meu pessimismo, pela minha inveja, pela minha falta de compreensão. Tem que ser no meu tempo, tem que ser na minha vontade, tem que ser do meu jeito. Não tem que ser. A vida não é um livro escrito por nós. Nós somos só os... Como é o nome daqueles personagens que vão só ficar ali assim, de sorriso, figurantes. Nós não somos nem os principais. Porque o artista principal nunca sofre, né? Nunca dá errado para ele, nunca morre no fim. Então nós somos figurantes. E nessa figuração, mostremos o melhor de nós. Ofertemos o melhor de nós. É só isso que o Cristo espera. Tratai o outro como você gostaria de ser tratado. Quando andar pela rua, oferte um olhar carinhoso, compreensivo. Aquele que está na rua pedindo, aquele que está na sarjeta, não está por escolha. É um conjunto de fatores e uma prova reencarnatória. Não cabe a nós julgar. A nós cabe uma prece de fortalecimento. E se naquela hora o que é necessário é o dinheiro para o pão ou para qualquer outra coisa, façamos como Chico. Entre dar uma moeda e ele não se suicidar pela crise de abstinência, dê aquela moeda. Eu não quero ser o motivo do escândalo, se ele realmente for necessário acontecer. A caridade não é e não deve ter, apesar de. A caridade deve ser contudo, da mesma forma que o Cristo nos ama. Não é apesar de você ser espírita, católica ou budista. É contudo, com suas limitações, com as suas infinitas existências de erros. Ele nos ama contudo. E com essa mensagem que o Cristo nos ama, eu findo a minha fala. Sede vós perseverantes no bem. Sede vós eternas fontes de luz. Sede vós multiplicadores de esperança. Que o Cristo possa alimentar o nosso bom ânimo todos os dias, porque a felicidade não é deste mundo, nas coisas materiais, naquilo que nós impomos. Eu vou ser feliz quando eu conseguir, quando eu tiver. Eu vou ser feliz quando eu realmente me conhecer e me ofertar ao Cristo. Não tenha reservas para Ele. Quando a aflição bater a sua porta, corra para o Evangelho, para a sua leitura edificante, e não desesperadamente para o telefone, para as ruas, para se vingar. Corra para a fonte viva que é o Evangelho. Que ele possa ser luz e roteiro das nossas vidas, hoje e sempre. Assim seja. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar, o que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.